foi dado o nome de Big Bang. Big Bang, na verdade, ela representa um modelo que mais se adequa à origem do universo. O que é o universo? Tudo à nossa volta. Tudo que a gente pode ver, ouvir, tocar e coisas que a gente não pode também. Por quê? Porque tem algumas coisas que foram formadas durante esse momento dessa explosão do espaço que os nossos olhos, os nossos ouvidos, de forma geral, os nossos sentidos todos, eles foram se formando no decorrer da evolução, mas permitindo que a gente pudesse ver, ouvir através de pequenas frequências. Então são frestas que a gente consegue ver. Então o que quer dizer isso? De tudo o que a gente poderia ver no universo, a gente vê uma fraçãozinha muito pequena. O resto para nós é invisível aos nossos olhos físicos e inaudíveis aos nossos ouvidos. Então isso é uma coisa importante. De tudo que foi formado, a gente consegue só captar uma parte. Por exemplo, as frequências visuais, frequências de luz, acima e abaixo da frequência que a gente chama visível. O infravermelho, a luz ultravioleta, para nós é invisível, a gente não consegue ver. Eu sempre dou o exemplo daquela luzinha da ponta do controle remoto. Ela é uma lâmpada infravermelha. Então, se nós apertarmos e olharmos para ela, ela vai estar desligada, ela não vai estar acesa. Mas se nós colocarmos a câmera do nosso celular, que é sensível ao infravermelho, e mirarmos para a luzinha, ela vai estar acesa. Se nós apertarmos o botãozinho do controle, ela vai estar acesa. Tira a câmera do celular e vai nos parecer apagada. Então, esse é um dos exemplos que demonstra as variações e a pouca sensibilidade que os nossos sentidos físicos têm. Então, o que acontece? Houve essa explosão que nós chamamos de Big Bang. Em determinado momento, houve um acúmulo de energia no espaço com muito densa, e foi essa estrutura se tornando cada vez mais compacta até o ponto que as suas bordas, os seus limites, não conseguiram sustentar a quantidade de energia que tinha aqui dentro. Então ela explodiu. Então disse que o Big Bang é uma explosão do próprio espaço, de energia que foi compactada dentro de uma área que não resistiu e acabou explodindo. Quando isso aconteceu, a energia partiu disso aqui que nós chamaremos de fonte. Fonte primária. Por quê? Porque na verdade foi a fonte de tudo. A partir daqui formou-se o universo. Antes não existia o nosso universo físico. A hora que aconteceu essa imensa explosão, essa energia partiu daqui. Por isso que nós chamamos de fonte primária de energia ou de tudo. Então, a energia, quando saiu nesse direcionamento, ela foi perdendo a sua velocidade. Ela saiu com uma grande velocidade e com uma grande temperatura. Para ter uma ideia, milhões de graus Celsius. Então, a energia correu para cá e à medida que ela se afastava da fonte, ela ia se tornando mais densa. E essa densidade permitiu que a energia fosse transformada em matéria.
Ou seja, aqui nós entramos já dentro de uma determinação que foi a lei da energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Então, à medida que ela ia se afastando da fonte, começou-se a criar matéria. E, a partir de determinado momento, formou-se então 3 planos materiais. Por quê? Porque são planos que nós vamos dar o nome aqui de astral, etérico e físico. O que muda nesses 3 planos? A energia que formou esse plano aqui, que nós chamamos de astral, ela tinha um tipo de matéria. Os elementos que formavam eram mais sutis. Sutis quer dizer o quê? Que a matéria vibrava de forma mais rápida. Então, os elementos que formavam eram menos densos. Depois formou-se o plano etérico e aqui então nosso plano físico. Dentro do nosso plano físico, nós temos então o nosso universo físico. Como que funciona? Energia corre nesse sentido e começa a se unir em elementos. Nós sabemos que os elementos que hoje compõem, por exemplo, a tabela periódica, hélio, hidrogênio, oxigênio, carbono, esses elementos, eles são átomos, têm um peso atômico. Então, quando foi dado esse nome de átomo, quer dizer que acreditava-se que era a menor porção da matéria, porque átomo quer dizer não divisível. Hoje nós sabemos que não é assim, que nós temos outros elementos que formaram o átomo. Por exemplo, os prótons, neutrinos. E o que aconteceu? Esses elementos, à medida que estavam indo nessa direção, que perdiam velocidade, começavam a ser formados. Então demorou cerca de 300.000 anos para que fosse formado o primeiro átomo, a partir do momento da explosão chamada Big Bang. Explodiu e ele foi se afastando, as estruturas foram se aproximando até formarem elementos como os quarks, que formaram os núcleos dos átomos e depois formaram os átomos. O primeiro átomo que foi formado, por ser o mais simples, foi o hidrogênio. E depois hidrogênio mais hidrogênio, que acabou formando o hélio. Então os 2 elementos principais que formaram todo o universo, inicialmente, depois dessa explosão toda, quase 100%, ou era 100% nesse momento, que formou todo o universo jovem. Para terem uma ideia, eu falei que isso aqui foi há 14 bilhões de anos atrás. E hoje nós temos cerca de 98% formado por hidrogênio e hélio. Para termos ideia dessa situação. Então, o que eu preciso que nós saibamos dessa primeira apresentação? Que a matéria foi formada a partir de uma coisa chamada Big Bang, que foi uma explosão do próprio espaço, que gerou, por uma compactação de energia, uma descompactação de energia, e a partir dali foi sendo formada a matéria. E que a matéria formou 3 planos materiais diferentes em que muda
a densidade dos seus elementos. Só para que a gente faça uma correlação rápida. Quando a gente perde o corpo físico e o nosso duplo etérico, por exemplo, o que acontece? A gente sai em corpo astral. E nós vamos para onde? Para o plano astral. E por que nós ficamos invisíveis aos olhos humanos? Porque a matéria está vibrando de uma frequência diferente. Da mesma forma em que foi formado o plano físico, e nós vivemos no plano físico, tivemos uma evolução de estruturas dentro do plano físico, nos outros planos também foi formado estruturas, organismos que evoluíram dentro dele. Exemplo rápido, quando André Luiz faz referência a animais parecidos com mulas ou com ibis voadores, ele não fala que aqui no plano astral existem mulas desencarnadas. Ele poderia ter dito isso, mas ele não disse. Ele diz animais que parecem mulas. Por quê? Porque são animais parecidos com, mas não são. Que foi a referência que se tem dentro da evolução do plano físico, mas que no plano astral é um outro plano de evolução em que existem seres evoluindo dentro dele. Tudo bem? Então vamos lá. Nós paramos na formação do primeiro elemento atômico, que é o que nós podemos, de certa forma, comprovar a sua existência. Mas antes dele, e bem aqui, nós vamos só fazer uma citação. Tem um cara chamado Brian Greene que defende a teoria das cordas e fala que na profundidade da matéria tudo é formado por cordas vibratórias. Tudo isso aqui são teorias científicas, não tem nada de que se acrescente, ou seja, está dentro de tudo que se estuda, dentro de todas as áreas da ciência. Então, existem cordas vibratórias. É uma teoria ainda, mas é o modelo mais atual que satisfaz as necessidades de formação de matéria. Tá? Então, essas cordas vibratórias seriam como se fossem cordas mesmo, que vibrassem, estivessem vibrando, e que essas cordas têm uma relação com estruturas que vão formar os átomos e que se unem formando as moléculas e que se unem formando as estruturas maiores, a caneta, o quadro branco. Entenderam? Então, a essência, cordas vibratórias. Antes dela, energia. Antes dela, Big Bang. Então vamos lá, dando sequência. O primeiro elemento, hidrogênio e hélio. Como eu falei, universo jovem, 100% dos elementos eram formados por esses dois elementos. Então, por uma questão de gravidade, densidade, esses elementos eles foram se aproximando, formando nuvens desses elementos junto com outras estruturas que a gente chama de poeira cósmica. Então, à medida que eles iam se aproximando e formando partes diferenciadas, essas estruturas foram formando as galáxias. E junto com as galáxias, as suas estrelas, que no nosso caso, é o Sol.
e junto ainda os planetas. Mas como que funciona essa estruturação? Primeiro, as primeiras galáxias que eram amontoados de poeira cósmica. O que era poeira cósmica? Era aquelas estruturas, microestruturas que formaram desde as cordas vibratórias, energias, os átomos, hidrogênio e hélio, que foram lançados no espaço a partir daquela explosão. Então, à medida que elas iam se separando, foram formando as galáxias. Nós temos uma próxima aqui que é a nossa vizinha, por exemplo, é Andrômeda, que vocês já devem ter visto em alguma imagem ela dessa forma. Ou a nossa galáxia, Via Láctea, com os seus braços, e nosso sistema solar está bem aqui dentro, mergulhado. Então, quando formou essas estrelas, só tinha esses dois elementos aqui. Por que o nosso Sol, ele é quente, ele aquece, ele emite luz? Porque ele está o tempo todo queimando, fazendo fusão de hidrogênio e hélio sobre alta temperatura. Ele está queimando esses elementos. Então, dentro desse sistema que eu falei, que são as galáxias, onde existem as estrelas, então, inicialmente, as estrelas só tinham hidrogênio e hélio. Como que se formou os nossos corpos, que são formados de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fosfato, todos os outros elementos? Esses elementos formaram as estrelas, que são os sóis, como eu falei, e eles começavam a fazer a fusão desses elementos. Quando acabava, ele começava a inchar e explodia. Quando explode uma estrela, o que acontece? É como se fosse um mini Big Bang. Por quê? É alta temperatura, alta energia sendo formada, e ali dentro é um caldeirão de fusão e formação de elementos. Imaginem os milhões de graus Celsius em que se está fundindo esses dois elementos. Então, dentro dos sóis são formados os elementos tipo carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, os fosfatos, tudo dentro do Sol. A hora que ele explode, ele manda tudo para o espaço. E aí vai para onde? Formação de outras estrelas e formação dos planetas. Então, depois desse princípio de 14 bilhões de anos que formou a partir do Big Bang, cerca de 4 bilhões, ou seja, 10 bilhões de anos depois, formamos o nosso planeta Terra. Como que ele se formou? Estrelas eram, nesse tempo de 10 bilhões de anos, se formavam, fundiam elementos mais pesados, tipo carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, quando explodia mandava para o espaço. Aí pegava uma outra estrela que juntava carbono mais hidrogênio, fundia tudo, mandava para o espaço. Houve um ciclo de formação de elementos que ainda existe, formando elementos cada vez mais pesados. E como eu falei, dos 100% do início, nós queimamos 2%. E nós temos já todos os elementos da tabela periódica. Lembram da tabela periódica? Os elementos da tabela? Pois é. Então o que acontece? Todos os elementos sendo formados a partir disso. Aí nós entramos numa outra situação. Mais uma vez, gravidade se unindo com essa poeira cósmica, que são todos os elementos, e formou-se então o nosso planeta Terra,
que inicialmente não era assim, né? Inicialmente era uma massa de terra chamada Pangeia que foi se separando e hoje nós temos esse aspecto aqui. Mas o que é importante? Vamos voltar. Vamos voltar naquele tempo de Pangeia. Uma massa de terra única envolvida por água. O que era essa água? O mar. A água formada por hidrogênio e oxigênio. Os elementos que já tinham sido formados bilhões de anos atrás. Então, isso aqui, essa água do mar, naquele calor, formou um verdadeiro sopão de elementos químicos. Esses elementos são átomos, agora. Só que nós sabemos que os átomos vão formar as moléculas. Então, por exemplo, eu dei o exemplo da água. Vou fazer assim. Um átomo de hidrogênio e unido a 2 átomos de oxigênio. Tá? Então, isso aqui, uma molécula de água, formado por união atômica. Vejam que as estruturas foram sendo moldadas e estruturadas por estabilidade. Quando formava uma molécula que não era estável, ela se desfazia. Então a matéria foi sendo montada porque, de certa forma, aquela combinação permitia que ela fosse sendo formada. Algumas coisas não são formadas porque as forças do planeta não permitem. Por exemplo, um elefante com asa. A gente não vai ver um elefante com asas, porque a asa para levantar um elefante teria que ter centenas de metros. Então, não teria como suspender se fosse uma asinha pequena. Então, mesmo que nascesse uma asinha no elefante, a seleção natural ia podar isso. Da mesma forma, toda a matéria, todos os organismos foram sendo estruturados por uma harmonia. Combinou, fica. É estável, fica. Se é instável, vai se desfazer. Certo? Então formaram-se as moléculas. Tudo bem até aqui? Dúvidas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Entrou em choque com alguma informação que já tinha aprendido nas aulas de química, física, biologia, astronomia? Então vamos lá. Então agora nós vamos partir do princípio que nós já temos elementos químicos suficientes. Isso aqui são elementos orgânicos, ou seja, o nosso corpo é formado por isso aqui. Ou seja, nós somos formados por poeira cósmica. Tá? A nossa estrutura física foi toda estruturada, toda moldada por poeira cósmica. Então nós temos isso aqui, esses elementos. Então, quando se formou aquelas primeiras estruturas, que eu vou dar um exemplo aqui de estruturas lineares, elas ficavam lá. Isso aqui é uma molécula. Ela ficava lá, nadava e não interferia o seu funcionamento com o funcionamento do meio externo. Por quê? Ela fazia só parte dele. Em determinado momento, essa estrutura molecular, ela se fecha.
E aí começa a parte interessante. É a partir daqui que nós vamos entender a definição de vida. O que é a vida e quando surgiu. Essa estrutura se fecha. Quando ela se fecha, existem elementos aqui que possuem carga. Carga elétrica, por causa dos seus elétrons. Então, a hora que ela se une e fecha, se nós tivermos aqui sódio, potássio, os cloretos dentro, nós temos uma carga elétrica, que é diferente da carga elétrica do meio externo, por exemplo. Então, vejam que isso aqui é uma estrutura que possui uma membrana que limita o meio externo do seu meio interno. Essa membrana, ela faz uma coisa chamada potencial de membrana. O que quer dizer? A partir daqui, em que essa carga tem, por exemplo, aqui dentro dessa estrutura, tem, por exemplo, menos 90 milivolts, eu estou dando um exemplo em carga para a gente entender, e aqui fora tem mais 90 milivolts, por exemplo. Então, quando acontece alguma coisa, um toque, ou qualquer coisa que estimule essa membrana, parte desses eletrólitos saem. E se eles saírem, por exemplo, digamos que saia potássio aqui, que tem carga positiva, e sódio, que tem carga positiva. Então, ele vai ficar mais negativo. Isso é uma diferença de potencial. Esse é um potencial de membrana que vai gerar uma diferença de potencial elétrico. Hoje, no nosso corpo, todo o nosso corpo é elétrico. Onde nós dissermos que existe vida, existe eletricidade. Não existe eletricidade sem vida. E a vida é essa diferença de eletricidade gerada aqui. Então foi aqui que surgiu a vida, onde houve a diferença de potencial de membrana ou diferença de potencial elétrico, que é o fluxo de elétrons. Então, não existe nenhuma célula do nosso corpo que não seja conduzida por eletricidade. Quando a gente fala que alguém morreu, ou seja, o seu corpo físico morreu, a sua estrutura física morreu, nós queremos dizer que naquele corpo não existe mais eletricidade. Certo? Então, a primeira célula que foi formada, ou melhor, antes de célula, porque o conceito de célula é que tem organela. Então, antes ainda dela, nós temos estruturas mais simples ainda, que alguns cientistas disseram que são os coacervados. Mais ou menos como se fossem gotículas de gordura que possuem uma diferença de eletricidade do meio interno com o meio externo. Entenderam o conceito de vida e quando que surgiu? Ficou clara essa situação? Por quê? Porque a partir de agora a gente vai começar a estruturar os corpos. Então, essa primeira célula, com o princípio de evolução, ela foi se dividindo. Mas antes disso, ela formou seres unicelulares, que eram estruturas
com uma única célula. E depois também foram se dividindo e formando seres pluricelulares. Ou seja, que tem mais de uma célula. Hoje o nosso corpo físico tem cerca de 100 trilhões de células. E cada uma dessas células é exatamente isso aqui. Ela é viva porque gera uma diferença de eletricidade do seu meio interno com o seu meio externo. Então nós temos 100 trilhões de amontoados de células que construíram o nosso corpo físico. Então, o que é importante nós sabermos disso? Júlio, e essa diferença de potencial, ela gera justamente um movimento. O movimento, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, o que acontece? Luciano, o pessoal deve estar pensando, eu vim para cá, para o ICEF, Instituto de Cultura Espírita, e o cara está falando de química, biologia, física, astronomia, e cadê o espírito nessa história? Mas daqui a pouco a gente chega lá. Primeiro, é importante que a gente entenda essa filosofia. Então, nessa diferença de potencial de membrana, ou seja, existe um fluxo de elétrons, ou seja, um fluxo de energia elétrica. Então, vou dar um exemplo de um ser unicelular atual, o paramécio. O paramécio é um protozoário visível no microscópio, mas ele tem características de vida social. O que quer dizer isso? Ele procura alimento, ele foge do perigo e se reproduz por reprodução assexuada e sexuada. Ou seja, troca de genes entre dois corpos. Ele é um ser, ou seja, ele não tem um neurônio, não tem neurônio nenhum, porque ele é do tamanho de um neurônio. Então, como que funciona todo o mecanismo de vida desse serzinho? Eletricidade. Tudo para ele é eletricidade. Assim como tudo para cada uma das nossas células é eletricidade. Vou dar um exemplo aqui do nosso amiguinho paramécio. Ele tem uma boca, um caninho aqui que serve como um esôfago, um pseudo, né, ou um primitivo esôfago. Ele forma seus vacúolos digestivos, porque aquilo que ele come vai para isso aqui, que tem enzimas digestivas. O que ele absorve, ele produz energia para movimentar os seus cílios. Ele possui os seus núcleos, que tem aqui dentro o seu DNA. E aqui ele joga para fora o que ele não aproveitou. Então vejam que esse serzinho, ele não é muito diferente de nós. Se alimenta, tem um estômago formado por vesículas, tem um aparelho excretor, que ele vai excretar, e gera energia para o movimento. Quando se aproxima de um outro, que tem uma maturidade dos seus núcleos, ele troca os seus genes. O que mudou? Ah, que legal! Então, o que mudou? Dele para nós. Nós temos 100 trilhões de células que se especializaram, que se qualificaram
em fazer cada uma dessas funções diferenciadas. Ou seja, nós temos alguns milhões de células que compõem a nossa boca, milhões que compõem o aparelho digestivo, milhões o reprodutor. Entenderam? Então, à medida que algumas células foram se tornando capazes de se manter acopladas, formando os seres pluricelulares com mais de uma célula, essas mesmas estruturas formaram um organismo, onde cada célula tem a sua obrigação, é qualificada, é especializada. Então, à medida que ela se qualificava, o que acontece? Eu falei que o nosso amiguinho Paramécio, eu apaguei ele, mas ainda vamos fazer de novo. Uma célula viva, unicelular. Quando ele entra em contato com um alimento, uma matéria orgânica, por exemplo, ele vai atrás. Se ele se sente ameaçado por alguma coisa, ele foge. Mas como que funciona e como que ele entende essa situação? Cada contato que tem no corpo desse serzinho, ele entende como se fosse uma mensagem elétrica. Então, por exemplo, digamos que esse alimento, vou dar um exemplo aqui só para que a gente possa entender esse funcionamento em binômios. Então, para ele, o alimento é igual a isso aqui, uma mesma mensagem que seria de computação, de computador. Representa isso aqui, que para ele é uma mensagem, isso aqui é igual a alimento. Só que isso aqui para ele quer dizer que houve um toque com saída de X elementos elétricos, entrada de Y elementos elétricos. Isso acontece de uma forma muito rápida. O nosso corpo funciona assim. Por exemplo, cada toque que eu recebo, que eu dou, por exemplo, na minha mão, eu tenho sensores conduzidos aqui para entender pressão, temperatura, e ele vai levar isso para o meu cérebro físico, na forma de um dado, de uma informação. E essa informação é elétrica. Ou seja, a forma de toque vai representar. Vamos pegar um exemplo. O Samuel Morse. Ele criou o aparelhinho chamado de telégrafo. Como que funciona? O telégrafo é um aparelho completamente elétrico, conduzido com um fio, que à medida que eu dê os toques aqui, no final do fio vai ter um aparelho que reconhece os toques que eu dei. Então, se eu disser, oi, como vai? A outra pessoa lá, o aparelhinho vai fazer sentido inverso e a outra pessoa vai ler e dizer, ó, a mensagem que ele mandou é, oi, como vai? Vou precisar de um copinho d'água. Tá secando a garganta. Então, entenderam como funciona? Então, a mesma coisa funciona no nosso corpo físico. A hora que nós recebemos um toque na nossa mão... Não, normal, obrigado. Essa mensagem vai para o cérebro físico. É elétrica. Ela vai ser conduzida. Isso para todos os sentidos. Visão, audição, tudo. Então vamos lá.
Então, a nossa membrana, as células que formaram os primeiros seres primitivos lá atrás, elas eram isoladas do meio e receptoras. Obrigado. E receptoras de sinais elétricos. Então, como telégrafo. Só que o que acontecia aqui? As células da periferia recebiam informação. Por exemplo, nós encostamos aqui alguma estrutura, como uma lâmina, por exemplo. Então, essas células reconheciam que isso aqui era uma lâmina. Mas, e o outro lado? Como é que ia ficar sabendo dessa informação? Quando a estrutura era pequena, passava célula a célula até informar o outro lado. Mas à medida que foi ganhando milhares de células, já não dava para ser célula a célula. Porque a hora que chegasse lá, o estímulo daqui já era outro, já tinha até mudado. Aí sempre ia estar atrasado. Então, no processo evolutivo, formou-se uma estrutura capaz de transmitir, conduzir esse sinal elétrico em alta velocidade e em alta qualidade. Não é a fibra ótica, não, é o neurônio. Então, essas células da periferia começaram a se especializar em transmissão de informações para as outras células. E aqui começa então a formação do nosso sistema nervoso. Por que foi formado? Pela necessidade de transmissão de informações elétricas da periferia para as outras células. Era um sistema de comunicação. Mas esse serzinho é pequeno. Então, vamos dar o exemplo da minhoca. A minhoca, ela tem os seus anéis. E aqui dentro, ela tem um sistema de controle chamados gânglios. Gânglios é por quê? Porque acumula corpos desses neurônios específicos dentro de nódulozinhos. Então, se nós aproximarmos alguma coisa do corpo da minhoca dentro de um desses anéis, ele vai ativar o movimento aqui e depois vai passar para lá. Isso foi o que aconteceu lá nos seus primórdios. Então, começa aqui e ela manda para lá. Com o processo evolutivo, formou-se os gânglios, já em outros animais, claro, e eles foram migrando. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Senhor, essa é a mosquinha mais feia que vocês já viram. Então, o que acontece? Ela já tem gânglios aqui dentro que qualquer parte de estímulo do corpo, ela já manda para cá, como se fosse um cérebrozinho. Só que nós temos vários gânglios no nosso corpo, né? Então, aqui ela tinha vários. E com o processo evolutivo, foi migrando para dentro da cabeça e formando uma massa desses gânglios, que para nós é o cérebro físico. Então, o que é o cérebro físico? O conector, aquele que recebe e leva informações dos sentidos físicos. Então, por exemplo, se eu falo para vocês alguma coisa, o barulho que eu produzo no ar, ele vai movimentar os condutos auditivos de vocês, membranas, vai mexer ossículos que tem lá dentro, que
que vão mexer uma aguinha que tem dentro do ouvido, dentro da cóclea, e que vai ativar células chamadas células ciliadas, que são neurôniozinhos dentro do conduto auditivo. E como que ele entende o que eu estou falando? Porque ele já ouviu uma primeira vez que água é água. Então, quando eu falo água, esse som no ouvido de vocês vai levar essa informação e vai ser reconhecido. Ele falou água. Por quê? Porque dentro dessa informação 000100100100100 quer dizer água. Ou seja, se mudar, como se fosse o teclado de um piano, e a música que toca vai ter uma mensagem. É confuso, mas estão conseguindo entender esse funcionamento? Meio complexo, né? Mas vamos lá. O que eu preciso que vocês entendam? Como que se formou, por que se formou esse sistema nervoso. E que tudo é em função da diferença de potencial elétrico. Então, se aqui, na mão desse bonequinho, ele espetar o dedinho aqui com uma agulha, os sensores dele vão levar a informação de que a agulha doeu ou que ela é nociva ou alguma coisa assim. E como que acontece isso? Isso aqui, se olharmos lá em microscópios ou fizermos testes com eletricidade, ele vai demonstrar isso aqui. A hora que a agulha entrou, houve uma grande saída de sódio, porque abriu uma coisa chamada bomba de sódio, e esta fibra, que é o neurônio, ela despolarizou. E houve uma diferença, isso aqui chama potencial de ação. Correu eletricidade, passando uma informação por todo isso aqui. Mas não esqueçam do fundamental. Gerou eletricidade por uma diferença de potencial elétrico, porque o meio interno da célula é diferente do externo. Desde como foi no princípio, como foi a primeira célula. Tudo bem? Um desequilíbrio? Podia ser um desequilíbrio, então? Não um desequilíbrio, mas um ajuste. Por quê? Porque qualquer toque, qualquer coisa que tire a célula do seu estado basal, que é de menos 90 milivolts, qualquer toque vai fazer com que entre sódio ou saia sódio, e essa diferença de elétrons para lá, de carga para lá e carga para cá, vai fazer com que corra dentro do neurônio essa informação. E esta informação que vai correr dentro do neurônio, ela tem uma mensagem. E essa mensagem é elétrica e, quando comparada uma com a outra, se compreende a informação. Telégrafo. Tudo bem? Estou esperando a parte do espírito ainda, né? Uma pergunta aqui. Pode. Tem uma outra duas perguntas. Uma é sobre o Big Bang, não sei se tu pode responder no final. E outra sobre isso que você está falando agora. Tá, o de agora, então, para nós não perder. Ok. O Fábio Branco, do Rio de Janeiro, pergunta: no caso da agulha no dedo, como pode funcionar uma neutralidade de sensação e não se perceba a agulha, como numa anestesia? Excelente pergunta. Excelente pergunta, e vou responder com o mesmo desenho que eu fiz lá. A nossa primeira célula com uma carga basal de menos 90 milivolts. Então, ela é sensível. Quando uma agulha entra
ela produz a dor. Por que ela produz uma dor? Porque o sódio que estava aqui dentro, na verdade, o sódio ele vai sair. É o contrário. O sódio em grande concentração, ele vai entrar. Existe uma coisa chamada bomba de sódio e potássio. O que quer dizer isso? Quando acontece algum estímulo, ele bombeia, ele abre e bombeia o sódio para dentro da célula. Quando bombeia, como o sódio tem carga positiva, no neurônio, ele vai entrar e vai fazer a condução elétrica através das cargas positivas. O que a anestesia faz? Ela simplesmente bloqueia a entrada de sódio. Aquela substância anestésica, ela simplesmente faz isso. Não deixa o sódio, carga positiva, entrar. Se não entra, não gera estímulo. Se não gera estímulo, não passa para o neurônio, não chega no cérebro. Entenderam? Então, viram como tudo é elétrico? Viram que bonito que é a situação? Então tá, respondido? Então, seguimos. Então, a partir de hoje, o conceito de vida é eletricidade, formada a partir da primeira célula por uma coisa chamada diferença de potencial de membrana, que é as cargas diferentes elétricas do meio externo e do interno, que geravam um potencial de ação que conduzia a eletricidade. Se não conduz eletricidade, o ser não recebe o estímulo. Então, nós vamos continuar agora fazendo o nosso bonequinho de novo. E aqui uma condução dos seus neurônios. Aqui eu estou falando de neurônios, tá? Só para ficar mais compreensível para nós, porque é mais fácil nós conhecermos a estrutura já de neurônios, que é mais batido, mais estudado, do que se a gente for falar de funcionamento de estruturas unicelulares. Mas funciona para todos. A única diferença é que os unicelulares têm uma célula e nós temos 100 trilhões das mesmas células. O funcionamento é exatamente igual. Da condução, da percepção elétrica, tá? Então, como que funciona isso aqui? Dentro dos conceitos da química, ou melhor, da física agora, funciona assim. Onde existe um fluxo elétrico, ocorre a formação de um campo magnético. Física. Então, se existe um fluxo de elétrons em um determinado sentido, aqui vai formar um campo magnético. Então, aqui nós falamos de bioeletricidade, que é diferente da eletricidade formada pelas usinas. Aqui nós falamos de diferença de potencial de ação, tá? Então, o que acontece? Aqui nós temos um biomagnetismo, que é o magnetismo formado a partir da eletricidade gerada pelo corpo. Então, quando nós pegamos uma célula unicelular, ou aquele serzinho unicelular, o que acontece? Cada vez que ele recebe um estímulo, esse estímulo se projeta até o outro lado.
Ou seja, nós temos um fluxo. Se nós temos um fluxo, nós temos a formação de um campo magnético. Certo? Então nós temos duas estruturas diferentes. Nós temos uma estrutura física e uma estrutura magnética. Então, as leis da física, elas dizem que a união dos elementos das moléculas, onde não se passa energia elétrica, ela se degrada. Ou seja, ocorre a morte física. Mas não existe uma correlação para uma estrutura magnética. Então, naquela primeira célulazinha, eu falei para vocês que formou-se a vida aqui, porque ela fechou as suas moléculas, formando uma estrutura isolada do meio, ou seja, diferente do meio externo. Meio interno, meio externo. Aqui dentro existia uma carga e aqui fora outra. E que cada vez que o estímulo gerasse aqui, ela ia responder ao estímulo. Fugia, comia. Então, imaginem que essa primeira célula, nós vamos dar o nome dela de João. Essa primeira célula não, desculpa, porque célula, conceito biológico, ela tem que ter organelas. Então, essa primeira estrutura viva. Então, quando formou essa primeira estrutura viva, ela já possuía o seu campo magnético chamado João. Se ela se individualizou e ela gerou o seu campo magnético, que também era individualizado, então nós temos uma estrutura física e uma estrutura magnética. Quando a estrutura física morreu, ficou a estrutura magnética, química. O que mantém um campo magnético? Outro campo magnético. Então, nós temos zilhões de campos magnéticos ativos. Uma porque cada célula do nosso corpo gera um campo magnético. Do meu campo magnético, tenho de cada um de vocês, de cada um dos animais do planeta, das aves, das plantas, de outros elementos e do próprio planeta em si. Então, esse campo magnético, como ele não segue as leis biológicas de vida e morte, ele continua. Quando ele continua, na divisão celular, já naqueles primórdios, a célula se dividia em duas. Essa mantinha o seu campo magnético, mas essa não tinha um campo magnético. Então, João, que estava por aqui, ocupava o campo magnético de uma reprodução celular de outra estrutura. Então, aqui foi a primeira reencarnação que nós conhecemos. Tudo bem? É bastante informação, né? Mas tá dando, estão conseguindo acompanhar? O campo magnético permanece, continua, e a estrutura física morre. Mas enquanto essa estrutura viva aqui, ela estava viva, ou seja, ela tinha eletricidade e respondia à eletricidade, eu falei que para cada informação que ela recebia, correspondia a uma mensagem. Caneta é caneta, pedra é pedra, alimento é alimento. Só que, como que ela gerava isso? Ela gerava isso a partir de mensagens
elétricas, certo? Foi o que eu falei até agora. Tudo é por mensagens elétricas. Então, a partir do momento que ela começou a gerar essas mensagens elétricas, dentro de um fluxo, que é esse fluxo aqui, cada condução imprimia essa mesma informação dentro do campo elétrico. Ou seja, ela começou a absorver, a guardar, a arquivar informações que ela recebia do contato dela com o meio externo. Tudo para ela, todo o contato, ela nasceu. A partir do momento que ela nasceu, qualquer coisa que surgisse em volta dela era igual a uma informação elétrica. A informação elétrica formava um campo. E ela imprimia dentro desse campo magnético essa mesma informação. Quando a estrutura física morria, as informações que foram guardadas dentro do campo magnético continuavam. Então, se essa célula guardou essas informações dentro do seu campo magnético, quando naquela divisão celular a mãe tinha o seu campo, essa filhinha teve o seu campo e essa célula filha aqui recebeu esse campo aqui. Esse campo já tinha informações. Então agora ela não é mais o João, agora ela é a estrutura física nova, é a Maria. Só que a Maria já tem os dados que o João acumulou anteriormente, na sua vida anterior. Tudo bem? Se tiverem alguma dúvida, questionem, perguntem. É lógico que está muito bem disposto aqui, que depois vocês podem ler em casa, porque vão entender tudo que está. Tá, deixa só eu não me perder, porque eu só preciso colocar aqui A divisão magnética entre os dois. Oi? O João e a Maria. Ah, sim. Então vamos lá. Eu só preciso colocar aqui o nosso Joãozinho de novo. Pronto. Ok. O Erivaldo de Niterói pergunta: a epilepsia seria um acúmulo de transmissão ou carga nos neurônios? Difícil de explicar. Por quê? Porque existem vários tipos de epilepsia. Então a única coisa que a gente pode dizer é que é um distúrbio elétrico que ocorre a nível cerebral e que estimula áreas do córtex. Então são impulsos elétricos que vão gerar diferentes tipos de reações. Tá? Esse é o que é importante. Para ter uma ideia, ele está citando um tipo de patologia, ou seja, uma doença gerada por um distúrbio de eletricidade. Assim como existiam outros, por exemplo, arritmia cardíaca. O nosso coração, ele faz ciclos de repolarização. Ele despolariza e repolariza, ou seja, o que acontece? Ele manda um estímulo e outro estímulo e outro estímulo, por isso que o coração fica batendo sem parar. Tá? Se ele mandar estímulos sem uma sincronia, a pessoa já tem uma arritmia. É uma patologia, né? Então, tá, mas eu acho que é só essa parte para compreender a filosofia. Então vamos lá. Então agora nós temos aqui o nosso João, que foi aquela célula que recolheu os primeiros dados, aquelas primeiras informações, e que agora a célula mãe
E aqui está o nosso João aqui dentro. Então, essas informações, elas compõem, que eu vou fazer diferente, uma personalidade que o ser já viveu e que está aqui dentro, que é o João. Só que o João está aqui, ó, com as informações dele, mas já está dentro do campo. E aqui, o corpo físico da vez é o de Maria, que é completamente elétrico mais uma vez. Ele vai estar em contato com o meio vai gerar eletricidade e novas informações vão sendo acumulados dentro do campo magnético da Maria, que já tinha o campo magnético do João dentro. Então vejam que esse é um processo evolutivo e progressivo. Então, o campo magnético, nós damos o nome de mente. Ou seja, isso aqui é a mente do João. Aqui a mente da Maria, que já inclui as informações que João tinha. Então, por exemplo, eu sou Júlio. Ou melhor, estou Júlio. Mas dentro dos meus arquivos mentais, por isso o nome mente imortal, porque ela é uma sequência evolutiva, existe a informação, os dados que eu acumulei durante todas as minhas encarnações anteriores. Então, dentro desse processo evolutivo, foi acumulando informações. O ser morria e novo ser, trazendo vários tipos de informações dentro da sua mente. Em determinado momento, essas informações que foram sendo acumuladas, bem lembrado, essas informações que foram sendo acumuladas geraram, só um segundinho, geraram primeiro os automatismos, pode falar. Boa pergunta. Imagina aqui, a mente, eu ia explicar daqui a pouquinho, mas vamos adiantando. A mente é o cerne de tudo. É nela que está toda a informação que o ser já acumulou. Então, as estruturas que encobrem o ser, por exemplo, o corpo astral, os outros corpos, que compõem então o espírito como um todo, são as estruturas ainda materiais que recobrem. Mas toda a tua informação está dentro da mente. É a tua parte mais interna. E o resto, por exemplo, quando se manifesta um espírito em corpo astral, é o corpo astral. Tá? Dentro do corpo astral, ele vai perder um dia o corpo astral. Tá? E ele vai sair em corpo mental. Quando ele sair em corpo mental, ele já vai estar levando a mente junto. Entendeu? Tá? Ou seja, é um descascar de cebola. O cerne, a parte toda interna, que está toda a informação, que é a parte que tu nunca vai perder de forma nenhuma, são esses conhecimentos. Tá? Exatamente, ele é progressivo. Tá? Então tu pode vestir qualquer corpo, de qualquer estrutura, mas a tua mente vai trazer os teus dados. Tá? Os dados. E esses dados, na verdade, eles fazem com que nós sejamos diferentes. Porque nenhum ser tem a mesma quantidade de dados, de informações que o outro ser. São sempre diferentes.
Então, à medida que foi se acumulando essas informações dentro da mente, o ser começou a desenvolver os automatismos. Os automatismos são aqueles comandos que fazem a autopreservação do ser e a preservação da espécie. Ou seja, quando a gente fala o nosso estômago, por exemplo, ele está sempre produzindo ácido gástrico. Quando a gente faz uma alimentação, logo em seguida, a gente não precisa dar o comando de aumentar o ácido gástrico do estômago. Quando a gente vai correr, a gente não precisa dar um comando de acelerar o coração para aumentar a distribuição de sangue no corpo. Isso é automatismo. E de onde veio o automatismo? Das informações que foram sendo coletadas naquele momento, lá atrás. À medida que foi acumulando um pouco mais de informação, formou-se então os instintos. Os instintos, sim, eu falei errado antes, antecipei. Eles formam a autopreservação e a preservação da espécie. Ou seja, são informações que são mais desenvolvidas. São informações que têm uma qualificação que coloca o ser como um ser mais consciente. Ele reage de forma diferenciada e não mais só automática, como era quando ele tinha X de informação. Agora ele possui Y e já possui os instintos. Tá? Os instintos, a grande maioria dos animais possuem exclusivamente o instinto. Ou seja, a base de dados mentais deles são bases de dados que fazem com que eles reajam às situações. Estão com fome, eles procuram comida. Estão com sede, eles procuram água. Chegou um determinado momento em que há uma descarga hormonal nos seus corpos, eles vão procurar uma parceira ou um parceiro para reprodução. Então é instintivo, é pré-programado. E à medida que continua um pouco mais, aumentando o número de informações, que eu vou pôr aqui para ficar melhor. Uma quantidade X desenvolve automatismos, Y os instintos, mas não vai se perdendo os anteriores, é cumulativo. E depois uma coisa chamada autoconsciência. O que é a autoconsciência? Chega um determinado momento que tem tanta informação dentro da mente que o ser começa a perceber, como disse Descartes, penso, logo existo. Ou seja, ele começa a perceber que existe um mundo à volta e que ele é individualizado. Ou seja, isso é autoconsciência. A autoconsciência, existem testes para demonstrar. O que eu sempre falo aqui, já falei várias vezes, mas um clássico é, por exemplo, pega tinta e passa no chimpanzé, por exemplo, no corpo dele, coloca ele na frente do espelho. Então, se ele levar a mão no espelho, é porque ele não reconheceu aquela imagem como sendo reflexo da imagem do corpo dele. Ou seja, ele não tem autoconsciência. Ele acha que aquele ser é o outro da espécie. Se ele levar a mão na mancha de tinta, é porque ele reconhece, ele sabe, eu sou eu e aquele é o meu reflexo. Isso é um teste de autoconsciência. E as crianças, na verdade, elas só desenvolvem essa autoconsciência depois de cerca de 1 ano e meio de idade. Antes disso, elas levam a mão no espelho. Então a autoconsciência, ela também vai sendo desenvolvida em cada encarnação com o passar da idade. Eu estou acelerando um pouquinho, falando um pouquinho mais rápido por causa do tempo, para a gente chegar aqui não perder nada. Deixa eu só perguntar, Luciano, paro e respondo ou dou sequência? Como você quiser, tem duas respostas, duas perguntas. Vou fazer assim então, eu vou concluir aqui e depois nós respondemos. Então, a autoconsciência é justamente o momento em que a quantidade de dados foi suficiente para trazer essa informação. Existem animais que são autoconscientes. Então, em um simpósio que teve em 2012 em Cambridge, teve vários cientistas famosos e eles
assinaram um decreto, eles confirmando e afirmando que vários animais, inclusive invertebrados como o polvo, mas aves e mamíferos em geral, eles possuem autoconsciência, desenvolvem autoconsciência em algum momento da vida deles, tá? Ou seja, eles também têm na sua raiz evolutiva dados suficientes para que faça que tenha essa percepção, tá? E dentro desse processo evolutivo, nós temos um outro, que é a razão. A razão que estamos entrando nela, ou gatinhando ainda nela, é aquela percepção de que nós não somos a estrutura física que a gente vê o reflexo no nosso espelho, mas que existe algo por trás disso. Esse é o desenvolvimento da razão. É isso que nos torna diferente, então, dos animais que são mais simples. Mas percebam que toda a nossa vida ela está montada ainda em função da informação da autoconsciência. A autoconsciência é: eu existo, eu estou aqui. Então eu tenho que trabalhar muito, ganhar muito dinheiro, comprar muitos carros, muitos apartamentos, ou seja, nós respondemos a uma estrutura chamada ego ainda, que é o mesmo ego que nos manteve vivos até hoje. O orgulho e o egoísmo, que hoje nos parece ser uma coisa, um mal da alma, na verdade, ele não é assim. Na verdade, sem o orgulho e o egoísmo, nós não estaríamos aqui. Por quê? Nesse processo evolutivo em que os animais teriam que ter um mais forte, um dominante, para que passasse os genes mais fortes para frente, para que os nossos corpos evoluíssem de uma forma mais dinâmica, mais forte, sempre tendo genes sendo passados para frente. Se um deixasse para o outro e dissesse: ah, não, fique à vontade, não, eu não quero, pode ir, não teria espécies, não teria evolução. Foi necessário esse orgulho, esse egoísmo dentro do processo evolutivo. Só que o que acontece? Até o princípio de autoconsciência estava muito bem aceito. Só que agora, não. Agora, como a gente sabe como que funciona e que as nossas mentes são eternas, são imortais, e nós temos um processo progressivo de inteligência, da forma de pensar, de memória. Por isso nós temos uma memória inconsciente, nós temos uma inteligência progressiva, tá? Isso tudo assim existem testes provando isso, que é o que eu coloco no livro que vai ser lançado aí provavelmente no mês que vem, tá? E essa é a intenção de mostrar para vocês esse funcionamento, para que quem queira depois ler o livro possa entender mais ou menos qual que é a filosofia que é passada, tá? Então, a razão, e nós estamos realmente iniciando essa nova fase de percepção, tá? Que surgiu com a abstração, com a percepção que existe um algo mais que até então não era possível. Por que hoje é possível e 100 anos atrás não era? Por quê? Nós não tínhamos uma coisa chamada internet, que era uma coisa sem fio, não tinha nem telefone, né? Mas imaginem que eu posso falar com um aparelhinho completamente sem fio com alguém que está no outro lado do mundo. Isso é abstração. A gente consegue fazer mapas holográficos. Então, a gente partiu de um princípio de que aquilo que era pau e pedra há 50, 100 anos atrás, agora não é mais assim. Então, existem testes de inteligência mostrando que os testes de hoje, eles são bem mais, as respostas são bem mais elaboradas do que eram há um tempo atrás. Por quê? Porque a nossa percepção está aumentando. E quando nascermos de novo, porque vai acontecer,
teremos os dados de hoje dentro de um consciente novo. Porque em cada nova encarnação, nós acumulamos a informação dentro de um departamento inconsciente, sendo controlado por um consciente. E o consciente é quem está aqui hoje, ou seja, o departamento consciente é do Júlio. Fala idioma português, tem uma profissão, mora em tal lugar, tem uma família tal. Ou seja, isso me caracteriza o meu consciente. Quando eu desencarnar, esse consciente vai lá para dentro, com seus medos, angústias, alegrias, né? Se ficar alguma coisa, vai ser tratada em algum lugar do futuro, através do meu inconsciente, que a gente pode ver na semana que vem. Aí o nosso tempo do programa acabou. O Fábio do Rio Branco conclui, faz uma conclusão. Então, do átomo ao arcanjo, não seria tão correto? Digo, a evolução espiritual? Não, é exatamente isso. Questão 524. Tá? Então, exatamente, do átomo, por quê? Porque foi a estruturação que gerou a vida. E ao arcanjo, por quê? Porque é um processo evolutivo de crescimento mental e desenvolvimento intelecto-moral. De corpos mais sutis, né? De corpos mais sutis. O Fred, eu não lembro de onde você é, Fred. Ele conclui também, então, o espírito nasce a partir da matéria, através do acúmulo de informação? Exatamente. Aqui entra duas situações. Por quê? Porque nós, grande parte de nós, fomos formados até em outros orbes e migramos para cá. Tudo isso que eu falei foi o desenvolvimento de mentes, de espíritos dentro do processo, dentro da evolução do planeta Terra. Mas existe uma coisa chamada transmigração, ou seja, que ocorre de tempos em tempos entre orbes diferentes. Então, vamos dar um exemplo que em um determinado orbe, a estrutura gravitacional, a proximidade com o Sol, tudo isso muda. Então não tem como usar esse corpo que a gente está usando aqui. É um corpo completamente diferente. Mas as informações, os dados que vão compor são os mesmos. Então aquela mente formada em tal lugar consegue dar sequência em outro planeta dentro de um corpo diferente. Se não fosse assim, não teria como haver transmigração. Entenderam? Então a mente traz, ela se conflui em um processo evolutivo do universo como um todo. Tem mais uma pergunta do Sr. Erivaldo, eu vou deixar para a semana que vem, vou salvar. E ele conclui assim, como o assunto é enciclopédico, muito bem colocado, né? O Dr. Júlio vai precisar de várias palestras. E agora acabou de vir uma pergunta do Fábio Branco, do Rio de Janeiro. Fábio, meu amigo, eu vou deixar para o próximo programa, semana que vem. Esperamos se encontrar aqui. Eu vou pedir para o Dr. Júlio fazer uma prece de encerramento. Ok? Agradecemos então aos nossos guias, nossos mentores, que se fizeram presente, nos orientaram, nos guiaram e nos instruíram durante esse tempo relativamente curto que estivemos aqui. Esperemos que a gente consiga armazenar mais e mais informações que sejam úteis para o progresso das nossas mentes, para a maturação do nosso processo evolutivo. Que assim seja.